O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Bom dia, boa noite, aliás, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde e hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante com duas pessoas que vocês já conhecem, que estão aqui comigo, sobre a questão de implantes e de cuidados com a boca e com os dentes, não é? Hoje a gente sabe que é super importante demais a pessoas especialistas em marketing que dizem que um bom sorriso abre as portas para um bom emprego. E isso é uma verdade. Então vamos falar hoje com o Rafael Hertal e o Leandro Matias, que estão aqui conosco, sobre as novidades que eles têm em relação ao trabalho que eles fazem de implantes e, vamos dizer assim, a estética bucal. Vamos lá, Rafael, fale alguma coisa para nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite, nossos amigos ouvintes aí, espectadores que estão sempre nos acompanhando, né? E a nossa ideia hoje é mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente vem fazendo e mostrar um antes e depois, como a odontologia ela vem evoluindo e como conseguimos fazer esses trabalhos que levavam 1 mês, 2 meses para serem feitos. E agora a gente consegue fazer em uma única sessão, numa manhã a gente consegue transformar um sorriso, num dia inteiro a gente consegue transformar uma boca inteira. Então hoje a nossa ideia é mostrar um pouquinho de como a gente está trabalhando com essa odontologia do futuro, que a gente consegue hoje fazer no presente, e mostrar um antes e depois do que a gente vem fazendo no consultório. Vamos falar um pouquinho também, ouvir um pouco aqui a nosso amigo Leandro, sobre isso que Rafael falou, que a gente vê que realmente vocês fazem aqui uma odontologia muitos anos à frente do que a gente está acostumado a ver, né? Boa noite a todos. É mais ou menos isso que o Rafael falou. A intenção hoje nossa é ganhar tempo, né? Porque o caro nosso é o tempo. E aí com esses equipamentos que a gente tem, com essa tecnologia que a gente tem, e com essa clínica imediata, o paciente chega hoje no consultório, a gente consegue mudar um sorriso numa manhã inteira, entendeu? A gente consegue preparar os dentes e fazer provisórios em máquina, fazer definitivos em máquina e resolver o problema numa manhã. Essa máquina de vocês é uma revolução, né? Você já mostrou ela aqui, ela prepara um dente exatamente cópia fiel do que está com problema. Justo. Em minutos, né? Isso. A gente, é lógico que o elemento dentário sai bruto dela, a gente tem que dar um acabamento, mas a gente consegue resolver em uma manhã. E aí você poupa o paciente de vir 3, 4, 5 vezes ao consultório, porque você consegue resolver ali naquele momento. Então, a evolução tecnológica, a evolução tá muito grande, né? Inclusive dos implantes, que a gente consegue fazer implantes hoje que em 45 dias ele está cicatrizado. Entendeu? Existem as cargas imediatas também, que você consegue resolver na hora. Então, é um trabalho muito gratificante para a gente e para o paciente também, porque ele não precisa estar vindo constantemente ao consultório. Isso que você falou do implante estar cicatrizado em 45 dias, é o como? Assim, não é que ele possa ser usado com plena carga em 45 dias ou pode? Alguns casos sim. Uhum. Rafael, se quiser falar mais, Rafael entende muito mais disso do que eu. Muita gente nos pergunta sobre isso, né? Uma pessoa amiga fez o implante, disse que teve que esperar meses para poder mastigar, mas depende, né? Muito do tipo, né? A técnica tradicional, o tratamento tradicional desenvolvido lá pelo professor Brené Marque, ele falava em qualidade de osso. Se você tem um osso do tipo 1, um osso extremamente denso, você
consegue seguir um determinado período de cicatrização. Se você tem um osso muito esponjoso, você tem que esperar um período de cicatrização maior. Isso foi no início da implantodontia. Então a gente esperava em ossos do tipo 1 e 2, osso bem denso, onde a gente encontra em mandíbula, por exemplo, a gente esperava 3 meses mais ou menos para poder colocar um dente em cima do implante. Então eram 3 meses de cicatrização óssea. Na região superior, na maxila, onde a gente encontra um osso esponjoso, a gente levava de 5 meses de espera para um implante cicatrizar. Na verdade, não é o implante que cicatriza, é o osso que cicatriza em volta do parafuso para você poder colocar um dente em cima. Só que foram começar a desenvolver os pesquisadores trabalhos sobre superfície de implante, onde essa superfície é tratada com determinados meios mecânicos e foi desenvolvido nanotecnologia para isso. Hoje é uma coisa muito usada na área médica. Então, assim, eles conseguiram, através da tecnologia desses implantes, fazer com que as células cresçam mais rápido em direção ao implante, na superfície do implante. Então, hoje, um implante bem indicado e um implante de qualidade, você com 45 dias, você já tem uma cicatrização óssea em cima desse implante. Impressionante. É bem legal, independente da qualidade do osso. Independente da qualidade do osso. Então, é tudo energia de superfície, nanotecnologia, são as minúcias lá que os estudiosos odontológicos, médicos, desenvolvem, né, para a gente clínico estar melhorando a nossa clínica, né? Tem até casos, eu me lembro de um senhor conhecido, meu amigo, que me disse, eu fui fazer um implante, quer dizer, fui preparar ou estudar a possibilidade, e o odontólogo me disse, que depois de fazer as radiografias, isso que você falou, que eu tenho um osso um pouco fraco. Então, além de um remédio lá que ele passou a tomar, ele falou que ia ter que fazer um reforço. Como é que fala? É um implante? Um enxerto ósseo. Um enxerto, isso, alguma coisa assim. E ele falou que isso levaria uns meses, depois é que seria colocado o Porque, na verdade, o que acontece? Quando você perde um dente na boca, aquela região que você perdeu um dente, começa um processo fisiológico ali de perda óssea, né? Você parou de ter estímulo para aquela região. A mastigação faz com que você leve uma força para esse osso, então você está estimulando o osso, então as células mesenquimais indiferenciadas estão se transformando em osteoblastos e ali está tendo uma remodelação e formação óssea o tempo todo. Quando você perde o dente, igual uma pessoa que tem a infelicidade de ficar paralítico, você começa a ter uma atrofia tanto muscular como óssea também. Você vai tendo um osso que vai se tornando, acaba dando até aquela doença osteoporose. Né? Exatamente. Então você, por exemplo, aquela bruxinha do desenho animado que a gente costuma ver, você tira uma dentadura de um paciente, o paciente fica com aquele queixinho para frente, aquela aparência da bruxinha. Aquilo ali é o quê? Teve perda óssea, tanto nesse sentido como nesse sentido. E aí, quando um paciente desse nos procura para fazer implante, você tem que fazer uma avaliação, primeiro por fora do paciente, da face, do rosto desse paciente. O que eu preciso? É só colocar um dente, um implante, ou eu preciso trazer de volta essa estrutura óssea, essa estrutura gengival, e muitas vezes a gente não consegue trazer isso de volta. Você tem que usar recursos protéticos para trazer esse volume de volta. Entendeu? Você tem que fixar uma dentadura, por exemplo, porque você não consegue só fazer enxerto, você não consegue só trazer a gengiva, esse formato de gengiva direitinho que a gente tem hoje na boca, porque foi perdido muito osso e gengiva, no caso. E tem que esperar e tentar de todo jeito recuperar esse osso. Né? Recuperar esse osso, com certeza. Porque você precisa botar um parafuso ali, o implante nada mais é do que um parafuso. Então você precisa ter osso em espessura e altura, né? Então, assim, hoje você consegue fazer carga imediata. O que é carga imediata? Você colocar os implantes e já colocar os dentes em cima. Mas não são todos os casos que você consegue isso. Você precisa que o paciente tenha osso em altura, para você colocar alicerces longos, colocar implantes longos, de qualidade, distribuir eles dentro do arco direitinho, para aí sim você colocar em 3 dias, reabilitar um paciente, colocar dente. É a mesma coisa que você fazer implantes sem corte. Você só faz implantes sem corte se você tiver, além da altura, uma boa espessura óssea. Se você não tiver
boa espessura óssea, você não faz implante sem corte. Então, se você for pegar uma probabilidade dessas cirurgias, é mínima. Porque geralmente a pessoa, quando nos procura, já perdeu há algum tempo o dente, esse osso está mais fino, então requer a abertura para você poder enxergar o osso para fazer um posicionamento melhor. Então, essa coisa do implante sem corte é ótimo. Há muita gente que anuncia isso como se fosse uma coisa para todo mundo. Todo momento. Na verdade, a gente sabe que não é, né? Às vezes é até um marketing e tal, mas na verdade você só faz um implante sem corte se você tiver feito um pedido de uma tomografia em que ela vai te dar uma imagem 3D de frente, por de lado, por todos os lados. E aí você tem a certeza que você tem a largura óssea para você fazer um implante sem corte. Aí a gente faz um implante também sem corte. Eu acredito até no que você falou, que pode ser mais um marketing, né? Como é que a pessoa vai olhar para o seu paciente e dizer, vou fazer sem corte? Não tem como. Só se você tivesse antes feito todo tipo de exame para medir aquele osso, avaliar que aí... É o que é feito, para você poder tentar fazer dessa forma. Aí eu faço implante sem corte. Não tem como, sem saber. A ideia é quanto menos mexer, melhor, quanto menos agredir, né? Menos é mais. Então você faz um planejamento para trás, né? Faz tomografia, planeja onde você vai colocar, guia cirúrgica, tudo direitinho, para você poder fazer um caso desse sem corte. Mas, assim, não são todos os casos que a gente consegue fazer. Podem haver casos. Né? É lógico. Mas não são todos. Se você também não pode anunciar para todo mundo, é fácil para todo mundo. Não é verdade isso. Seria quase que uma enganação, vamos dizer. Uma falsa propaganda. É igual a carga imediata, faço carga imediata. Você faz em um ou outro caso, mas a maioria não. Como o Rafael falou, se o indivíduo tem um super dente, uma super ossificação, ossos ali extremamente densos e fortes, talvez possa até fazer. Sim. Mesmo assim, com cuidado. Com cuidado, com certeza. Vocês tinham alguma coisa para mostrar agora? Como a gente vem cada vez mais evoluindo junto com essa evolução tecnológica dentro da odontologia, e, óbvio, sempre não esquecendo a parte científica por trás, a gente trouxe um vídeo mostrando como que a gente está trabalhando hoje dentro do consultório, como a odontologia cada dia ela vem mudando mais e a gente vem trabalhando cada vez mais com alegria dentro do consultório, com felicidade, escutando música, porque coisas que nos traziam assim um certo estresse dentro do consultório, que era ficar na mão de terceiros, entendeu? Você depender para concluir do seu trabalho de por exemplo, um protético. Hoje a gente não depende mais. Hoje a gente está quase praticamente trabalhando 100% feito por dentista. Quer dizer, está na sua mão o controle do seu compromisso, né? Você, por exemplo, você veio do Rio de Janeiro hoje aqui trazer sua filha, por exemplo, para fazer um vestibular, para começar a aula aqui na UF, na odontologia, e você descobriu que tem o consultório do Rafael Leandro e que você vai passar 6 horas aqui em Friburgo. Vai lá no nosso consultório, em 6 horas a gente consegue fazer vários dentes na sua boca, trazer um sorriso mais bonito para você em muito pouco tempo. Isso com um padrão de qualidade altíssimo, porque a gente vai estar trabalhando com tecnologia CAD/CAM, escaneamento de boca, porcelanas feitas na Alemanha. Então a gente fez um vídeo só para ter as pessoas em casa terem uma ideia como que a gente está trabalhando um pouquinho dentro do consultório. Foram vídeos, desculpa um pouco a imagem, que foram vídeos feitos com o nosso celular mesmo, né? Só a gente passou, editou direitinho para poder ver. Vamos dar uma olhadinha nesses vídeos aí. E a gente trouxe também... Então isso é muito legal, a gente economiza muito tempo de trabalho, principalmente tempo dos nossos pacientes.
Então, não tem aquela coisa, você volta outro dia. Seu trabalho não ficou pronto, houve um problema, o protético adoeceu. Exatamente. Aí passa um mês, veio o trabalho prontinho, botou na boca, ficou alto. E é isso aí. Aconteceu muito. Todo mundo que a gente conhece. Todo mundo. Poxa, eu contava com isso, eu vou viajar de férias, exatamente. Agora eu vou sem o dente. E cada ida num consultório tem que fazer uma anestesia. Dessa forma aí, é uma só. Ele conclui tudo no mesmo dia, o paciente vê o que a gente está fazendo na hora, acompanha junto com a gente, vê o resultado final, sai dali satisfeito. Então, assim, é muito legal, é muito legal. A máquina não faz tudo, né? A máquina ela é só um meio que acelera um processo, acelera e melhora o processo, né? Mas é terminado pela gente. A gente faz hoje a gente trabalha mais do que a gente trabalhava antes, porque a gente está fazendo um serviço que quem fazia era um protético. Então a gente fazia até certa parte, dali para frente entregava o protético e o protético mandava para a gente 15 dias depois. Hoje e com falha, né? E com falha. Às vezes sim, mas hoje a gente termina esse processo todo em um dia, mas a gente trabalha mais, porque a gente pega aquele dente ali, que é um dente que nem sempre está acabado, né? É um dente que a gente ainda precisa melhorar a escultura, a gente precisa pintar esse dente. Então a gente acaba trabalhando mais. Então nossos dias ficaram mais longos dentro do consultório. Mas são prazerosos. São prazerosos. Você consegue entregar um trabalho com maior segurança, maior garantia. Maior segurança e dá uma sensação para a gente uma sensação de você tá realizando, você está sendo um pouco artista ali, né? Porque a gente pegava um dente, preparava um dente, anestesiava o paciente, preparava, moldava, tudo dentro do padrão certinho. Só que quem fazia a arte pra gente era um protético, um técnico, que ainda existe. Os técnicos são maravilhosos e não vão deixar de existir nunca. Não vão deixar de existir nunca. Protético é o braço direito de todo dentista. Mas hoje a gente realiza esse trabalho. Então isso pra gente dá um prazer, dá uma sensação de você estar realmente fazendo os dentes do paciente. A sua assinatura, além dela numa radiografia, ela está na boca do paciente num dente. Isso é muito importante para vocês, principalmente, né? Que aí você sente que aquele trabalho foi seu. Você que deu aquela... E a pessoa sente também. Sim, sim. Né? Sim, não passou na mão de ninguém. Não, isso aqui eu estive lá com o Leandro, com o Rafael, e agora estou com isso aqui, foram eles. Porque quando você põe uma terceira pessoa, como você falou, além de vocês dois, quem que fez? Foi o fulano. A pessoa não conhece, nunca viu e fica aquela coisa, né? Não, e o grande legal é o seguinte, a grande chave do sucesso é o seguinte, o protético ele está vendo só a sua boca. Nós estamos vendo o seu rosto, nós estamos olhando o seu olho, formato de rosto, ângulo diferente que você mexe. Isso tudo influencia no resultado final estético de um Ele dente. vê aquele molde que você manda, aquilo aí que é em gesso, né? Sim, ele olha aquilo, mas não sabe quem é, como é que é. Exatamente. Se o cara é baixo, aonde vai a linha de sorriso dele, até onde ele sorri, mostra a gengiva, não mostra a gengiva. Isso tudo a gente tinha que fotografar e mandar essas referências para o protético. Hoje não, a referência está na nossa frente. O cara está olhando de lado, ele está virando a cabeça para lá, você está vendo a luz, ângulo que está batendo de luz no dente, aonde você tem que cortar um dente ou outro ali para melhorar o formato, para combinar mais com o formato de rosto. E a gente vai mostrar alguns casos hoje que como o sorriso da pessoa é baixo, o que é o sorriso baixo? Quando ela ri, não aparece gengiva, se você levantar ali os trabalhos nem tão bonitos. Se você levantar para ver. Mas por que às vezes a gente não mexe naquela parte de cima? Porque às vezes você tem que submeter o paciente a muita cirurgia, algumas cirurgias gengivais, enxertos ósseos. E para que você vai mexer numa coisa que não está aparecendo? Então a gente faz a parte estética quando a pessoa sorri. Quando a pessoa está sorrindo, que aparece bonito. E a parte gengival, lógico, com função, saúde, com qualidade, mas não com aquela simetria gengival por conta da perda óssea que ela já teve, às vezes, por uma doença periodontal, por uma perda de dente que acaba perdendo o osso e teve que fazer implante. Então, você vai ver vários tipos de trabalho, alguns tipos de trabalho que a gente trouxe aí para mostrar. Acredito que vai ser no próximo bloco, né? Meus amigos, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco do Muito Mais Saúde dessa noite, com o Rafael e o Leandro. Daqui a pouco a gente retorna.
Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Quase 10 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva. Quase 1 milhão dos deficientes auditivos são crianças e jovens de até 19 anos. Apenas 3 minutos de exposição ao som acima de 100 decibéis são suficientes para causar danos às células auditivas. Ruídos, dores de ouvido, zumbidos, irritação na presença de sons altos e redução da capacidade auditiva devem ser investigados. Para cada tipo de perda auditiva, uma solução. Audioserra. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Estamos de volta aí, meus amigos, falando com o Leandro Matias e Rafael Hertal sobre essas grandes novidades que eles vão botar à disposição, nossa, de vocês, né, para tratamento dos dentes. Não que seja só voltado para a beleza, mas, como falou o Leandro, muito mais para a função também. Quem que vive sem dentes, né? A pessoa que hoje perdeu um dente ou dois ou três está pensando o que vai fazer, não mastiga direito, não ri. Enfim, eu vejo pessoas aí, vocês também, né, que dão um sorriso, a gente fala, disfarça, né, põe a mão aqui e fica... É isso, barba, bigode. Muito comum, é. Pra só com falha em dente anterior, ele deixa bigode crescer, barba grande, isso tudo para esconder. Para esconder a ausência de dente. E é um sofrimento, né, para aquela pessoa, porque ela não quer ter um bigode daquele. Meu Deus, e a gente trabalha com a gente tem dentro da nossa cabeça no consultório um triângulo que a gente trabalha. Estética, saúde, função e estética. Então tudo começa pela saúde. Chegou lá no consultório, primeira coisa que a gente vai avaliar, a radiografia e a saúde desse paciente. Tem problema de gengiva, tem canal para fazer, tem cárie. Essa é a primeira fase de qualquer tratamento. Curativa, vamos curar o paciente. Tirou ele de uma situação e trouxe ele com a boca saudável. Agora nós vamos começar a trabalhar a função, mastigar, botar provisório para trazer dente, mastigação. E, consequentemente, a estética vai estar ligada a isso. Mas nunca a gente vai trabalhar ao contrário. Estética primeiro e esquecer a função e esquecer a saúde. Senão não vai durar um trabalho estético na boca. Né? Às vezes os pacientes chegam lá, eu queria fazer um tratamento que eu estou com um sorriso muito feio. Realmente, está com um sorriso feio. Mas, para chegar a um sorriso bonito, primeiro a gente tem que cuidar da saúde, função, trazer dente para mastigar lá atrás. Dente da frente tem função de tesoura, de cortar, não tem função de triturar alimento. Para depois a gente pensar na estética. Então, pensando nisso, a gente trouxe hoje alguns casos de antes e depois
E isso hoje, até o antes e depois, está sendo muito discutido. Hoje existe a carta de Natal, que nós já assinamos, que é uma carta onde todos os dentistas que, por meio de mídias sociais, por meio de televisão, mostram antes e depois, e os conselhos regionais de odontologia estão criticando isso. Então, hoje existe uma carta, onde nós já assinamos essa carta, onde vários e vários dentistas que trabalham com qualidade estão assinando, pois a gente está brigando por isso. Qual é o problema de eu mostrar um antes e depois, se eu estou fazendo um tratamento correto? Qual é o problema de eu mostrar um antes e depois, justamente para a sociedade ver como a gente trabalha e como a gente pode melhorar a vida das pessoas? Então, hoje, nosso intuito também foi trazer antes e depois, também para fortalecer mais ainda essa ideia da Carta de Natal, que a SBOE, a Associação Brasileira de Odontologia Estética, com sede no Rio de Janeiro, está defendendo tanto e a gente defende junto com eles. Eu fico te perguntando, não sendo dentista, o que eles argumentam que isto não seria bom? Por quê? Eu não sei te dizer. Eu sei que o Conselho não deixa mostrar um antes e depois. E, inclusive, proibiu um tempo atrás aí, alguns mostrarem Instagram, Facebook. Mas a gente vem mostrando e vai mostrar hoje aqui também. Não sendo dentista e, portanto, tendo liberdade de falar, eu penso assim, quem sabe que não esteja por trás disto é uma pressão daqueles que não fazem uma coisa com muita qualidade, ou não se adaptaram, ou não estudaram, não se atualizaram, e ficam então se sentindo ameaçados por aquele que fez, estudou, que se preparou, que investiu para o bem do seu paciente em aparelhagem moderna, e então ele fica, poxa, se ele mostra tudo isso e eu não tenho tudo isso, eu vou perder meus clientes. Quer dizer, então ele é que se atualize, ele é que estude, ele é que corra atrás, né? Eu realmente não sei porquê, vou até procurar saber, mas assim, a gente vê tanta necessidade de, porque a gente pensa, é óbvio que a gente está querendo mostrar o nosso trabalho para os pacientes nos procurarem, é óbvio isso, né? Mas a gente está tendo um fator na sociedade muito importante, que as pessoas saberem que existe isso, que você pode transformar a sua boca, que você pode melhorar a sua saúde, que você pode ter um sorriso bonito, entendeu? Então eu acho importante a gente estar mostrando um tratamento, um antes, um depois. Você está dando oportunidade ao cidadão de buscar aquilo que ele acha melhor. Eu vou procurar este hospital porque eu vi, eles têm lá uma propaganda que mostra o serviço deles e aquele outro não faz isso. Então, eu acho que ali eu estou mais seguro, é um direito da pessoa. E vocês vão ver que a gente não vai mostrar coisa, o primeiro caso, inclusive, não é um caso bonito, mas é um caso importante de mostrar. Vamos mostrar o primeiro caso aí, que é até de provisório. O paciente chegou desse estado para a gente no consultório, ele veio passar aqui uma semana só em Friburgo, usava um aparelho removível, não conseguia mastigar, nós conseguimos melhorar a saúde dele e colocamos provisórios na boca dele. Não é um caso que está bonito, mas você conseguiu transformar em uma semana atendendo esse paciente, nós melhoramos saúde, nós melhoramos função mastigatória e conseguimos colocar um jogo de provisório. Pode passar, por favor. Então, como ele chegou e como ele saiu. Tá bonito o caso? O Leandro falou agora há pouco. Não está bonito. Precisa melhorar muito ainda? Precisa. Mas o paciente não sorri assim. Ele tem um lábio dele que protege. Não aparece aquelas deformações todas. Então, olha, como ele chegou e como ele saiu uma semana depois. Então, assim, precisa fazer muita coisa ainda? Precisa. Mas a gente conseguiu trazer um conforto muito grande para esse paciente, que estava com um trabalho removível na boca, de tirar e colocar, que estava com insegurança para mastigar, e conseguimos trazer um trabalho fixo, em provisórios ainda.
Ou seja, agora ele com restabelecido a sua saúde, a sua função mastigatória e parcialmente a sua estética, nós trouxemos ele de novo para o convívio social, segurança para o relacionamento, e agora a gente vai tratar ele aos poucos. O que é tratar ele aos poucos? Agora nós vamos remover provisório, colocar implante onde falta dente, fazer cirurgias de gengiva, se ele estiver apto a isso, se ele quiser isso tem que ser tudo conversado, para no futuro ele ter os seus dentes individualizados com uma estética mais bonita na boca. Você vê, comparando, né, o antes e o depois, como você estava falando, poxa, essa pessoa deve estar com a autoestima muito melhor. Com certeza. Depois do trabalho de vocês, dúvida, né? Com certeza. Sem dúvida. E a nossa missão é essa, fazer os nossos pacientes mais felizes. É essa a nossa missão. Importante. Teve participação de todos os dois, né? Você fez uma parte. Com certeza. Chegou a haver algum implante nesse caso? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Esse caso foi só trabalho de saúde, né? Tratamento de gengiva, canal de alguns dentes que precisou ser feito e preparo nos dentes, instalação imediata de um provisório feito naquele equipamento nosso. Quer dizer, ele já tinha um provisório, vocês retiraram e fizeram um novo. Não, ele não tinha um provisório, ele usava um aparelhinho, aquela famosa pererequinha, a gente chama de rote. Então ele tinha uma provisóriazinha, não era provisório, era um trabalho definitivo que ele teve. Mas ele não aguentava mais usar aquilo, tinha que tirar para fazer higiene, é extremamente incômodo. Doloroso até deve exatamente, ser. Com certeza. Pega em gengiva, machuca, né? Então a gente trouxe mais alguns outros casos para poder ir ilustrando. Esse caso aí o Leandro pode falar. Então, o paciente chegou, a gente removeu esses trabalhos antigos. Vocês podem reparar que isso na foto anterior, ó. Você olha o dente assim, o paciente não estava satisfeito com o quê? Olha como é que esses dentes aí, falta brilho, falta textura, eram trabalhos que estavam feitos com resina fotopolimerizável, aquela resinazinha azul, onde às vezes a gente não consegue a longo prazo uma estética tão bonita quanto comparado a porcelana, né? Então aí, isso aí já é o caso já... O caso está feito no consultório também, chamado material Emax, que a gente faz, e depois pigmenta da cor dos dentes do paciente, o trabalho fica de uma cor só, e depois a gente pinta o trabalho com amarelo, com rosa, com azul, e aí você consegue ter esse resultado aí, ó, do antes e do depois, ó. Tem até brilho, né? Que não tinha no aquelas outro, bordas ali, transparentes, não existe. Aquilo é uma maquiagem que a gente faz com uma cor cinza ou uma cor azul. Nesse caso, eu fiz com azul. Nós fizemos com azul. Essa paciente, ela veio passar uma semana em Friburgo, nos procurou, não mora aqui. Estou passando uma semana aqui, vi que vocês têm um equipamento, vocês fazem um dente muito rápido. Eu queria fazer. Quanto tempo levou para fazer esse trabalho? Uma manhã. Poxa. Quanto tempo levaria no processo tradicional que a gente usou durante muitos anos funciona até hoje e é ótimo? Ia levar um mês e tanto para fazer um trabalho desse aí, com muita paciência, com comunicação com o laboratório, fotografias, mandando para o laboratório para poder ver o rosto do paciente, cor, tudo isso. É lógico que existe uma diferença entre a porcelana que a gente usa na máquina e a porcelana que é feita num laboratório de prótese. Tudo isso pode ser feito de 3 maneiras. Ou você faz no laboratório com aplicação da cerâmica, que é pó e líquido, você molha, você tem o pó da cerâmica com água, com líquido, e você vai acrescentando e vai ao forno e contrai e diminui. Ou você faz injetado, derrete uma pastilha de porcelana, o dente é feito em cera, ele vai para um forno, some, e depois você injeta essa porcelana ali dentro, ou é feito na máquina. A diferença está em que, na porcelana aplicada pó e líquido, isso existe estudo para isso, não estou falando nada que não seja verdade, porque existe estudo científico para isso, mostra nos cortes ao microscópio que a porcelana feita aplicada, ela tem muito mais bolhas de ar, muito mais porosidade. A injetada tem tem menos do que a aplicada, e as máquinas têm muito menos, porque é feito condensado, de um bloco de cerâmica. Então isso tudo vai também contar na fragilidade da peça. Quanto menos bolha de ar,
mais resistente à porcelana. Então isso é um benefício também com essas porcelanas feitas hoje em máquina que traz para o paciente uma durabilidade, a mastigação gigantesca. A verdade é que assim, a odontologia digital, ela chegou e não tem volta. Isso não tem volta mais. Isso hoje no mundo Ninguém científico... vai abrir mão do progresso. Não Exatamente. E no mundo, e tem embasamento científico por trás. No mundo científico, eu estou fazendo mestrado aqui na UF, estou em contato com pesquisadores maravilhosos aqui, que desenvolvem trabalhos incríveis aqui em Friburgo e a gente não tem a menor ideia. Então, assim, é um time de profissional hoje pesquisando materiais, pesquisando técnicas novas, muito legal. Então, assim, a odontologia digital hoje, a gente tá adquirindo mais um equipamento onde a gente vai conseguir fazer totalmente digital, toda a técnica do início ao final, sem ter contato nenhum de mão trabalhando naquela peça. Entendeu? Hoje a gente ainda pega uma peça no final e ainda faz algumas caracterizações, mas a gente ainda vai chegar ao ponto de não tocar na peça nenhuma, no dente, do início ao final. E isso está já muito próximo de acontecer. A gente trouxe mais um casinho aí, acho que pequeno, que dá para mostrar antes. Vê se consegue passar aí. Ó. Isso aí é uma centrífuga. Tá? A gente tem trabalhado hoje na área de implante cada vez mais com PRF, que é a proteína rica em fibrina. Então, no momento antes da cirurgia, a gente pede para um técnico de enfermagem lá no consultório, ele tira um pouquinho de sangue do paciente. Pode passar a imagem, por favor. Então, a gente pega o sangue do paciente, bota na centrífuga, separa ali o que a gente quer usar e o que a gente não quer usar na nossa cirurgia. Pode passar. Quando a gente usa isso, quando a gente quer acelerar nossos processos de cicatrização, a gente quer melhorar a qualidade óssea, a qualidade gengival, a gente pega aquele plasma ali rico em fibrina, aquilo vira uma geleia na nossa mão e a gente mistura com osso ou mistura com tecido gengival, e a cicatrização no pós-operatório assim, é uma coisa incrível de legal. Ó. Esse caso aí, volta um pouquinho, por favor. A gente usou, volta a imagem, por gentileza. Ó, isso aí era um levantamento do seio maxilar. O paciente não tem osso, tá vendo ali? 4,10, era a altura, fino, né? Era muito pouca altura. Ah, sim. O paciente não tinha altura suficiente para colocar um parafuso ali. Então a gente teve que fazer uma abertura no seio maxilar, encher com osso, olha lá. Logo após a cirurgia, alguns meses depois, nós radiografamos novamente para ver, ó, de 4 passou para 12,96. Aquele osso enxertado ali, nós usamos também o sangue do paciente ali, o plasma rico em fibrina, para ajudar a acelerar essa cicatrização óssea, para ajudar a ter uma qualidade de osso melhor. Então, assim, hoje, todas as nossas cirurgias, onde a gente tem uma perda óssea, onde a gente tem perda de volume gengival, a gente tem usado o PRF e assim, é fantástico, é muito legal. Uma outra evolução da odontologia que a gente está trazendo para as nossas cirurgias. Isso é muito interessante e cada vez isso vai crescendo mais, né? Ou seja, cada vez mais aquela pessoa que trabalha na especialidade da odontologia, se não tivesse os recursos, o que ela vai oferecer para o seu paciente? São coisas inacreditáveis. Essa semana a gente atendeu uma fratura de dente, né, de um garoto, que é uma criança de 11 anos, tem medo, lógico, de ir ao consultório, às vezes tomar anestesia, de receber uma agulhada para fazer um trabalho. Eu falei com ele, o que você está te incomodando? Ah, nada, eu senti que ele estava com um pouco de medo. Eu falei, você está preocupado com a anestesia? Ele falou, tô. Eu falei, então, cara, olha só, aqui a gente tem um método de anestesia que não tem agulha. Ele ficou me olhando, eu falei, não tem agulha, olha só, vou te mostrar. E a gente fez anestesia para poder resolver o trabalho dele sem agulha. Você faz uma anestesia hoje sem agulha. Mas que é isso, cara? Sem agulha. Método coreano. Esses dois caras estão enganando vocês aí, telespectadores. Como é que pode anestesiar sem agulha? É por pressão. É igual aquelas espingardinhas de chumbinho. É por pressão, é muito legal. Você coloca, você aperta um botãozinho, vai pof. Aí ele entra por pressão, você não sente dor. Ele invade o tecido, né? Invade o tecido
e você não sente dor. É para colocar uma quantidade muito pouca de anestésico. Só que aquela quantidade pouquinha ali já deu para anestesiar o suficiente para você depois entrar com a agulha normal. Aí ele nem sente. Aí né? não sente mais. Isso é muito interessante. Muito legal. Ou você continua anestesiando por pressão, você primeiro injeta. E o interessante é isso, que além de você não ter a agulha, você usa menos anestésico. Um tubete de anestesia hoje tem 1,8 ml. Às vezes eu faço um preparo de coroa total com 0,3 ml. Ainda sobra, né? Ainda sobra. Meus amigos, nós estamos conversando aqui sobre novidades, sobre técnicas novas com o Rafael e com o Leandro. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Segurança e tranquilidade você pode proporcionar à sua família. PAF, Assistência à Família. Planos a partir de R$ 18,00 mensais. Nele, você conta com convênios em laboratórios, clínicas médicas, radiológicas, farmácias e muito mais. E nos momentos mais difíceis, o PAF disponibiliza serviços de pós-vida 24 horas, atendendo em todos os hospitais e residências. PAF, Assistência à Família, porque sua família merece o melhor. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Da Vida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Da Vida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Meus amigos, estamos voltando aí para o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde, mostrando as grandes novidades que Rafael e Leandro estão produzindo aí e poupando muito tempo da pessoa, do homem, da mulher, como ele falou. A pessoa veio trazer um parente em Friburgo e ia permanecer muitas horas aqui. Foi lá e nesse período que a pessoa ia ficar à toa, rodando aí pela cidade sem ter o que fazer, cuidou dos dentes. Então, o que é que você disse que tinha mais para mostrar agora? Tem mais algumas imagens aí de casos clínicos lá do consultório, se puder botar. Um caso extremamente simples, um paciente, se a gente consegue ver ali 4 dentes, sendo que um do meio ali está totalmente infiltrado. Apesar dos dois, um da frente e o de trás, tem um metalzinho ali e tal, mas não foi a busca trocar aquele metal, foi justamente trocar aquele dente infiltrado ali. Pode passar. 1 hora de consulta, dente novo, paciente feliz, atingimos nossa meta. Em 1 hora. Em 1 hora de consulta. Ou seja, você retirou a infiltração? Retiramos o trabalho antigo, limpamos a cárie que tinha por dentro, escaneamos, fizemos o dente, o paciente foi embora feliz para casa, não precisou voltar de novo no consultório, a não ser que ele queira voltar para fazer o dente de trás, que não está bonito, quiser melhorar a estética, enfim. Temos mais imagens aí. Esse aí é um outro caso, lá a gente consegue ver claramente um dente quebrado lá, quebradão, já existia um trabalho, o trabalho quebrou, e aí nós sentamos, quer fazer agora? Quero, aproveitar, porque, enfim, lá, dente pronto, de porcelana, instalado na boca, com 2 horinhas de consulta nós fizemos esse dente aí, deu um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, essa coisa de você conseguir ir no consultório e já resolver, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom para todo mundo. É ruim você ir, pra né? nada, cara. Fica lá 1 hora, 2, vê, olha, tem que fazer isso, e vai embora e não fez nada. Exatamente, tem que voltar de novo, é muito ruim isso, né? Voltar de novo, volta outro dia, trabalho não anda, dentista que fica com aquela fama de enrolão, esse cara só me enrola,
Pô, eu vou lá, ele bota um curativinho, manda voltar outro dia. E, pô, eu não termino o meu trabalho. Mas isso, infelizmente, ainda acontece muito. Acontece muito, não é, Leandro? com certeza. Tem muita queixa disso. Quando vem muito paciente pra gente, a gente tem muitas das queixas são essas. Que a pessoa está indo, não resolve, e está com provisório, e o profissional não bota o elemento, e bota e ficou alto, volta lá e o profissional não troca, porque se troca, tem que trocar também, vai levar mais 2 meses, às vezes, para fazer. E depende de correio, que hoje não está difícil, né? Da entrega, mesmo sendo SEDEX. Então, ali a gente consegue resolver imediatamente. E a pessoa não resolve diretamente com você, nem com o Rafael. Ah, mas o que está havendo, Rafael? Não, aqui tem um problema, eu tenho que devolver ao protético, avisar ele isso, depois ele vai mandar. Ah, mas quer dizer, quando é agora, do sistema que vocês estão usando, a pessoa senta com vocês do gente. Qual é o problema? Eu quero isso para ontem. Uma coisa é tão interessante e tão assim, atual e não tem mais volta, que os próprios protéticos estão comprando esses equipamentos para colocar no consultório também, para agilizar a vida deles, porque eles precisam também entregar com mais rapidez, com mais fidedigno, né? Então, assim, é uma evolução que não tem volta. Porque você diminui processo. Antigamente, chegava, a pessoa recebia no laboratório, que aí manda para a produção, a primeira produção corta, secciona o gesso, aplica, então demora muito processo. Agora não, ele recebe a imagem e faz na hora. Vamos mostrar mais umas imagens aí que eu acho interessante. Ó, o paciente chegou sem dente no consultório. Pode passar, por favor? Saiu com dente. É bonito o sorriso? Não é um sorriso bonito, tem muita coisa para fazer, se a pessoa quiser fazer. Mas resolveu. Na hora. A gente estava falando de 2 dentes aqui, não estou avaliando o restante da boca, mas a gente sempre vai avaliar isso e procurar tentar vender para esse paciente um sorriso mais bonito. Olha lá, que falha esse paciente é um paciente jovem, perdeu um dente ali, fraturou. Né? Nós fizemos implante e colocamos um dente, ó. Entendeu? Assim, muito rápido, com uma técnica extremamente legal, usamos o implante alemão, que tem esse tempo de cicatrização curto, e colocamos um dente, a gengiva ficou perfeita. Quanto mais rápido a gente atuar num caso, mais bonito fica o caso, porque não dá tempo de ter aquela perda óssea, perder gengiva, né? Aquilo tudo que a gente falou no início do programa. Essa paciente nos procurou porque ela tinha um incisivo lateral do lado direito, esquerdo do vídeo, né? Esquerdo do vídeo. Esquerdo do vídeo. Vocês conseguem ver um dente ali que está em desarmonia com os outros dentes. A indicação em São Paulo ela morava em São Paulo, foi extração desse dente. E nós não achamos nenhum motivo para extrair esse dente. A gente falou, vamos restabelecer esse dente através de uma mudança de coroa. Mudamos a coroa do paciente desse dente, trocamos, colocamos um provisório, não é nem ainda um dente definitivo, mas olha que mudança bonita que ficou. Sem precisar extrair dente, sem precisar colocar implante, nada disso. Mas por que não fizemos o definitivo? Porque às vezes, no momento em que você remove, você não sabe o que está ali por baixo. E às vezes está sangrando. Então a gente não vai colar um trabalho numa gengiva que não está saudável. Então às vezes a gente opta por colocar um provisório, dar saúde a essa gengiva, para depois fazer o definitivo também numa única sessão. Às vezes o paciente chega, o dente já está pronto. Eu faço o provisório e o definitivo no mesmo dia, mas só não coloco o definitivo por conta da gengiva. Mostra de novo essa imagem do antes e depois desse caso. Ó, assim ela chegou, passa por favor, e assim ela saiu. Diferença, hein? Poxa. Então, assim, às vezes são detalhes tão pequenos, mas que fazem uma diferença no sorriso extraordinário. Você mexe, às vezes, em um dente, você mexe com o rosto da pessoa. Com certeza. E ali ficou muito bonita, né? Ficou, muito legal. Ficou, harmonizou, ficou igual aos outros dentes. Igual aos outros Aquele estava destoando, né? Você olhava e tem um troço errado. E a estética é uma coisa muito interessante, porque, assim, a estética é um padrão que alguém criou e falou assim, ó, isso aqui que é bonito. E todos nós compramos essa ideia de beleza, né? Através dos mercados de moda, através dos sorrisos que a gente vê na revista, na televisão. Então, assim, a estética é uma coisa que depende muito de cada pessoa. Você está satisfeita com o seu sorriso? Ah, eu tenho meus dentes apinhados, são saudáveis, eu sou satisfeita. Você tem um sorriso bonito. Você não tem que ter seus dentes todos eles certinhos na boca. Ah, eu quero ter um sorriso igual o artista da Globo tem, todo certinho.
A gente tem condição de fazer isso. Hoje a tecnologia está tão legal a favor de todos nós que, por exemplo, se eu tenho a minha irmã e a minha irmã tem um sorriso bonito, ou eu tenho um amigo que tem um sorriso bonito, e eu quero ter o meu sorriso igual ao dele, a gente consegue fazer isso hoje. Pegar o sorriso de um amigo, de um parente, de um filho e conseguir trazer esse sorriso para a boca do paciente. É possível hoje, através das tecnologias que estão chegando cada vez mais cedo no mercado. E rápido, né? E quem não estiver hoje acompanhando a evolução da tecnologia vai ficar fora do trabalho, do mercado. E é um direito do cidadão saber quem tem uma tecnologia boa para procurar. Com certeza, verdade? Sem dúvida. Meus amigos, nós chegamos aí ao final do Muito Mais Saúde dessa noite, onde vimos aí coisas muito bonitas mostradas aqui pelo Rafael e pelo Leandro. Eu peço aos dois que se despeçam para nós terminarmos o programa. Boa noite a todos vocês que tiveram a paciência de ficar escutando e muita felicidade para todos. Boa noite, queria agradecer mais uma vez aqui à TV Azul, ao Dr. Norberto e a todos vocês que estão aí nos assistindo. Meus amigos, uma semana com saúde, cuidado com seus dentes, vocês já viram aí como se pode mudar a saúde e a beleza da boca com trabalhos bem feitos. Uma boa noite para vocês, uma semana feliz.